perguntas. E é só isso, vai ser um interrogatório. Tenho experiência em interrogatórios. Mas esse vai ser, eu acho que vai ser legal. Tá bom. Porque assim, a gente vai falar sobre suas motivações, sua história. Eu não sei se para você vai ser, mas para mim, com certeza, vai ser muito interessante ouvir diretamente de você. Eu queria começar pelo começo e saber o que te moveu no início, quando você meio que foi meio de por acaso começou a dar aula, mas como que você resolveu se dedicar a isso? Falar, não, é isso que eu quero fazer na minha vida. O que te motivou? Foi paixão à primeira vista. Sabe, quando um menino descobre que a vida dele era dançar, ou a vida dele era correr, fazer esporte, é mais ou menos a mesma coisa. Paixão à primeira vista. Eu descobri que não só eu tinha nascido para ensinar, como eu tinha nascido para ensinar aquilo. E aí, o que te motivou criar um método, uma escola? O que motivou continuar? Ou aumentar, ampliar? O método ele é essencialmente comportamental, ele é reeducação. E o que me levou a ir por esse caminho foi a sensação de que o mundo não estava como eu queria. Eu não me sentia à vontade com as pessoas com quem eu me relacionava, tanto no mundo do esporte, como no setor da educação, amigos, colegas, familiares. E eu via que não tinha realmente, não existia o ambiente que eu queria, porque nos filmes que representam a vida, esse mundo não existia também. Podia ser comédia, drama, policial, guerra, faroeste, não importa a modalidade de filme. Nenhum deles mostrava o ambiente de relacionamento humano que eu considerava ideal, que eu gostaria, onde eu gostaria de transitar. Então, comecei a criar. E isso começou ainda na década de 1960. Eu comecei a juntar um pequeno grupo de pessoas que gostavam das mesmas coisas, também achavam o que eu pensava, porque eu nunca simpatizei com doutrinação, né? Então, eu não queria convencer as pessoas. Eu me lembro que eu ainda era bem novinho, eu tinha meus 20 anos de idade, e quando alguém puxava a discussão para que eu argumentasse a favor desses ideais, eu dizia, não, então não faça. E a pessoa dizia, mas você vai desistir tão rápido assim? Eu disse, não é desistência, não, é que eu não quero te convencer de nada. Se você não sente a mesma coisa que eu, não tem a mesma percepção e a mesma sensação, não quero que você faça parte. Eu só quero que você faça parte se você também sentir isso. Se você também for um carneirinho de outra cor dentro daquele rebanho. Todos vão nesta direção, e se você sente que essa direção não é a ideal, que você tenha o direito de manifestar o seu pensamento, a sua decisão, você não precisa ir junto com a manada. E, com isso, eu fui muito lentamente, muito lentamente. Às vezes, levava um ano para achar alguém da minha idade, é claro, porque eu não queria trabalhar nem com crianças, nem com idosos. Então, tinha que ser alguém mais ou menos daquela faixa etária. E levava, às vezes, um ano para achar um aluno que pensasse da mesma forma. Só que os anos foram se passando, e isso é exponencial, né? Porque achar um é difícil.
Mas depois que nós já temos eu e mais um, talvez leve a metade do tempo para achar mais um terceiro, e assim foi. Até que ganhou aceleração. E já que o mundo ideal, na minha percepção, na minha maneira de pensar, o mundo ideal não existia, então vamos criá-lo. Eu E adoro isso. um dia eu tive um aluno que era jornalista e ele me disse que ele trabalhara com jornalismo na área de crimes, na área policial, e que ele não aguentava mais ver tanto sofrimento, tanto sangue, tanto crime, tanta baixaria, e ele pediu para sair, pediu ao editor dele: olha, eu não quero mais trabalhar em jornalismo policial, não aguento mais. Então, ele foi transferido para o jornalismo de coluna social. E um dia alguém disse a ele: mas o mundo não é assim. Isso aí é uma superficialidade, é frivolidade. Isso não é o mundo. E ele disse: isso é o mundo. Assim como aquele outro mundo, são vários submundos, né? Este é o submundo da alta sociedade e da frivolidade. O outro em que eu trabalhei antes era outro submundo, que era o submundo do crime. E o mundo em si ele é constituído de vários submundos que se interpenetram. E você escolhe em qual deles você quer transitar. E eu adorei a visão dele, porque, de fato, nós escolhemos. Eu quero viver neste mundo. Ah, você está fugindo da realidade. O mundo não é assim. Tem fome, tem guerra, tem sofrimento. Ok, então vamos trabalhar agora como um jornalismo de guerra. Vai lá para as zonas de conflito. É o que você escolheu. O outro escolheu ir para a Amazônia. Ok, é a realidade que ele escolheu. Ele quer aquele mundo, então ele vai transitar naquele mundo. Nós escolhemos um que não existia. E se não existia, não havia outra possibilidade senão criá-lo. E como que é esse mundo ideal? É O que aquele que eu você não descrevo, queria? é o que eu descrevo no meu livro Eu Me Lembro, e o que eu descrevo no meu livro Mude o Mundo, Comece por Você, que é um mundo de cordialidade, de civilidade, de fidalguia, de elegância, de empatia, de generosidade e de compaixão. Mas tudo isso aplicado com os pés na terra, tudo isso aplicado sem ingenuidade, sem atitudes piegas, sem fazer o bem para ir para o reino dos céus. Até porque o público ideal, que eu noto que espontaneamente foi o público que se aproximou de nós, é o público que não é religioso, é o público que não quer fazer o bem para Deus gostar. Eles fazem, porque é assim que eles se sentem bem e porque percebem que a sociedade só vai funcionar de uma maneira azeitada se nós agirmos dessa forma. Então, esse é o nosso mundo ideal e você é testemunha, já está comigo há tantos anos, quase 20 anos, né? E você tem 20 visto... anos eu tenho 20 anos, né? Também não é tanto assim. Desculpe, eu não percebi o que você disse, não escutei. Eu falei que 20 anos é a minha idade. Eu estou com você A há sua tempo, idade, você está mas não conosco tanto. desde que nasceu. Então, você é testemunha de que nós estamos conseguindo. Claro que o ser humano ele é cheio de falhas, eu sou, todo mundo é. Então, nós temos essas propostas. E, vez por outra, nós escorregamos numa casca de banana e temos lá uma atitude qualquer da qual nós não nos orgulhamos. Quer dizer, aquilo que eu fiz, ai, como é que eu fui fazer aquilo? Isto acontece com todos nós.
mas nós temos uma boa intenção, nós temos a intenção de não fazê-lo ou, fazendo, não repetir. Então, estamos conseguindo. Eu noto que a cada ano melhora mais. Comparando hoje a nossa sociedade ideal, essa na qual nós estamos trabalhando, os nossos colegas, seus colegas, nossos colegas, como é que eles agem uns com os outros? Hoje é muito melhor do que há 10 anos. Ou seja, eu percebo que nós estamos num processo contínuo de aperfeiçoamento. E os que não compartilham 100%, aqueles que estão conosco para levar as vantagens, porque um grupo forte e grande e internacional como o nosso, ele oferece muitas oportunidades profissionais e até oportunidade para algum vigarista aplicar golpes. Então, os que não estão conosco pelo ideal, estão conosco pelas vantagens, esse pessoal vai sendo expurgado naturalmente pela egrégora. Eles não conseguem ficar, eles ficam durante um tempo, às vezes ficam por anos, mas depois eles não conseguem mais. Não conseguem. E eles saem, sabe, quando você prende uma criança, ou mesmo um adulto, um cônjuge, e você não deixa a pessoa se manifestar, não dá liberdade, chega uma hora que a pessoa não aguenta mais e sai chutando o balde, sai de uma maneira completamente agressiva e revoltada. Essas pessoas que não estão identificadas com a nossa maneira de ser, muitas vezes, quando elas saem, saem desse jeito, porque elas, na verdade, se violentaram, elas fingiram que concordavam, que tudo isso era muito legal, mas, no fundo, não era. Elas não queriam ser assim. Então, quando saem, muitas vezes saem com raiva, saem com ódio. Hoje menos, né? Mas antigamente isso acontecia há 40 anos, isso acontecia com muita frequência. E naquela época eu tinha 40 anos menos de vida, né? Então eu não entendia por que as pessoas saíam revoltadas se ninguém as obrigou a ficar. E os nossos ideais eram tão bonitos e eram leves e transparentes. Por que a pessoa ficou com revolta? Revolta de quê? Se ninguém a forçou a nada, se ninguém a doutrinou a nada, mas é que a liberdade é uma percepção individual. Nas consultorias que eu dei para casais, eu percebia muito que acontecia uma situação assim. A esposa dizia que estava se sentindo reprimida, que ela não aguentava mais, que ela ia sair do casamento. E aí nós íamos conversando para ver se dava para salvar os anéis, mas, pelo menos, se não desse para salvar os anéis, que salvássemos os dedos, ou seja, se não fosse possível preservar o casamento, então, pelo menos, que preservassem o respeito mútuo, a admiração, a amizade, etc. E elas se sentiam muito reprimidas. E, na conversa, a maioria reconheceu que não era o marido que estava reprimindo. Ela estava se sentindo reprimida pelo marido, mas o marido não a estava reprimindo. Era a instituição, o formato do casamento. Aquilo fazia com que ela tivesse a percepção de que estava sendo reprimida pelo marido. E a maioria reconheceu que não era o marido, que era o entorno, era toda a instituição. E é mais ou menos isso que acontecia com aquelas pessoas que saíam da nossa familhona e saíam chutando balde, saíam xingando e saíam fazendo campanhas de difamação, que eu não entendia por quê, como assim? E era isso. A pessoa se sentia reprimida, embora nós não estivéssemos reprimindo. Ela se sentia obrigada a alguma coisa, embora nós não a obrigássemos. O ser humano tem bom, são paradigmas, né? E às vezes crenças viciosas e mindset que a gente mesmo se impõe. É E verdade. qual
é o objetivo comum dessa egrégora, então, desse grupo? Porque quem não está por esse ideal acaba sendo expurgado. Qual que é esse ideal? Eu poderia sintetizar de uma forma bem familiar, bem simples, dizendo que o objetivo é ser feliz e fazer feliz. Ser feliz e Vamos fazer ser felizes e fazer as pessoas à nossa volta felizes também. Isto se aplica a tudo. Vamos para o ambiente profissional. Então, eu quero ser feliz nesta transação comercial, de produtos, de serviços. Eu quero ser feliz e eu quero que você, como meu cliente, seja feliz também. Então, é ser feliz e fazer feliz. Num casamento, eu quero ser feliz, mas eu quero fazer você feliz. Se eu não fizer você feliz, não adianta nada. Como é que eu vou ser feliz se eu não consigo fazer você feliz ao meu lado? Então, esse conceito ele se aplica a qualquer coisa. Isso sintetiza de uma maneira bem simples, bem despretensiosa, sem falar, sem dar nó em pingo d'água, sem falar de filosofias. É ser feliz e fazer feliz a quem estiver em relacionamento conosco, qualquer tipo de relacionamento. Lindo. E você, lá no começo, queria criar um mundo que não existia. E esse mundo já existe, né? O nosso mundo do The Rose Method já existe. O que te move hoje? Hoje, o que me move é fazer um esforço de guerra, para que, quando eu não estiver mais aqui, isso tudo não desmorone, porque a coisa mais comum do ser humano é deteriorar, é desvirtuar. E é uma tendência nossa, que é quase irresistível no ser humano. Você vê que os grandes líderes religiosos, eles tiveram uma proposta, e os seus seguidores, já de primeira geração, já não estavam mais cumprindo 100%. E se você observar 1000 anos depois, estava muito diferente. Se um desses líderes chegasse hoje, aparecesse aqui no planeta Terra e fosse a alguma daquelas instituições que o representam, ele não ia reconhecer, ele não ia saber para que estavam fazendo tudo aquilo, ele nunca propôs nada daquilo, por que estavam dizendo aquelas coisas, ele nunca disse nenhuma daquelas coisas, e depois a própria instituição, as pessoas da instituição iriam colocá-lo para fora, como um herege, porque não iam reconhecê-lo pela sua maneira de ser e pelo que ele propunha, não iam reconhecê-lo como o grande líder que criou aquilo tudo. Então, eu sempre digo que a maior força da natureza é a força da gravidade, porque ela consegue puxar tudo para baixo, puxa até a linguagem, puxa até os costumes, puxa tudo para baixo. Então, se nós não estivermos o tempo todo atentos para manter a qualidade, a tendência é a gravidade puxar a qualidade para baixo e perder a qualidade. Você vê que, hoje, se eu chamar alguém à frente, pessoas que estão comigo, ouvindo as aulas, lendo os livros, fazendo os cursos, se eu chamar um desses professores que estejam comigo há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, se eu chamar um destes aqui à frente, venha ao Quadro Negro e dê esta aula para mim, que eu estou afônico, ele não vai conseguir reproduzir, ele não vai ser fiel àquilo que eu ensinei, ele vai distorcer. Isto tem sido assim, eu tenho verificado isto na prática, porque muitas vezes eu chamo algum colega e peço para dar uma aula, ou para dar um pedacinho da aula, ou para desenhar um dos quadros sinóticos no Quadro Negro. Distorce, sempre distorcendo. Então, a minha grande preocupação é essa. Você vê que grandes idealistas do mundo empresarial, eles criaram obras incríveis, indústrias, empresas, ou até líderes religiosos também, mas quando eles morreram, aquilo tudo começou a se desmantelar.
grandes fortunas foram destruídas num piscar de olhos pelos herdeiros, porque os herdeiros não tinham a mesma visão. Então, eu noto que hoje, por exemplo, eu trabalho o tempo todo. Eu não sei o que é não trabalhar. Não é uma coisa histérica. Você que convive comigo, você percebe isso, que eu não sou workaholic, mas eu sou the rosaholic, porque eu trabalho me divertindo, eu trabalho descansando, eu trabalho numa curtição só. Mas trabalho o tempo todo. Não existe para mim feriado, fim de semana. Não... vamos sair de férias. No meio das férias eu estou trabalhando. Quer dizer, não é férias, né? Férias para quem vai comigo. E eu estou o tempo todo produzindo, eu estou o tempo todo em contato, conectado com os instrutores do mundo todo e estou sempre gerando ideias, corrigindo falhas. Então, isso eu observo que pouca gente tem. Não posso dizer que ninguém tenha, mas posso dizer que não me lembro de ninguém que tenha esse tipo de comportamento. E eu percebo que, para ser assim, nós precisamos ter uma força atrás de nós. E eu atribuo essa força às perseguições, porque, como eu comecei muito novinho, eu não tinha o traquejo social, diplomático, aquela coisa toda que as pessoas com a idade vão aprendendo. Eu era muito novinho, não tinha. Então, certamente que eu meti os pés pelas mãos nas relações humanas, e também o fato de não ser apadrinhado e não ter dinheiro, e ser jovem, tudo isso, e ser brasileiro. Brasileiro não gosta de brasileiro, né? Nós não acreditamos em brasileiro. Então, juntando tudo isso numa pessoa só, o fato é que eu senti muito essa perseguição, perseguição que nunca terminou, até hoje não terminou, só que agora nós somos grandes demais, fortes demais, eloquentes demais para que os ataques sequer sejam notados, mas eles continuam até hoje. A diferença é que, naquela época, eu era jovem, pobre, desapadrinhado. Os concorrentes, eles eram muito mais velhos que eu, tinham mais experiência de vida, tinham mais status, tinham mais dinheiro, então era uma desproporção. Só que a vida foi fazendo assim, né? E agora eles são irrelevantes. Eles continuam fazendo o que sempre fizeram, só que agora são irrelevantes perante a nossa expressividade. E o fato de que eles existiram e continuam existindo é o meu grande motor, que me mantém o tempo todo sem parar, sem dar margem, sem dar brecha para que eles penetrem, para que eles destruam. Então, a preocupação que eu tenho é eu não estando mais aqui, as outras pessoas à minha volta, todas as pessoas, até as mais próximas, elas não sofreram esses ataques. Elas não sabem. Sabem intelectualmente, porque leram, porque acreditam no que eu disse, mas elas não viveram aquilo. Então, elas não vão atuar com a mesma fúria de realização. E aí, talvez, a coisa comece a se acomodar e ficar mediana. Mediana quer dizer medíocre. Vai ficar uma coisa como todas as outras. Você tem alguma visão de futuro onde quer chegar ou criou esse mundo e é manter esse mundo? Ou não? Um Tem aí dia, alguma... um dia uma jornalista da Veja me perguntou isso. Ela perguntou de uma outra maneira, mas é o mesmo conteúdo da pergunta. Ela perguntou qual era o meu sonho, o que eu queria ainda realizar. E eu disse, eu já realizei tudo. Eu sou uma pessoa realizada. E ela disse, ai, que horrível, não é não ter sonhos? E eu disse, não, querida, você não entendeu. Eu realizei os sonhos.
Eu estou realizado, eu não tenho nada que eu esteja sonhando realizar. Eu apenas quero fazer um trabalho de estrutura, de manutenção daquilo que eu consegui. Mas não tenho nada que eu queira conquistar mais. Eu conquistei tudo o que eu queria. E conquistei até o que eu não queria. E quais são os seus valores? Aquilo que você não abre mão, que permeiam as suas decisões, os relacionamentos? Quais os principais? Honestidade, Imagino que tenham muitos, mas se conseguir priorizar qualquer algum. tipo de relacionamento. Isso não é diferente um relacionamento afetivo, um relacionamento profissional. Eu entendo que se a pessoa não tem um comportamento esquizofrênico, não tem duas personalidades, em casa eu sou honesto, eu acho que a gente tem que respeitar, mas no trabalho tem que ganhar dinheiro, então aí vale tudo. São duas personalidades, né? Ele, na vida comercial, na vida profissional, é um crápula, mas com a sua família é tão querido, é um grande marido, excelente pai. E, para mim, isso não faz sentido. Você tem que ser o que é em todos os momentos. Então, seja lá o relacionamento que for, eu penso que honestidade, respeito e carinho, isso tem que estar em todos os relacionamentos. É assim que eu me relaciono com os fornecedores. É uma gráfica que vai fazer um trabalho. Honestidade, respeito, carinho pelo cara que está fazendo o trabalho de impressão do meu livro. É a mesma coisa com a minha cachorra, é a mesma coisa com o meu aluno, é a mesma coisa com o meu colega, com a minha cara metade. São esses três valores: honestidade, respeito, carinho. O que significa respeito, honestidade para você? Eu te pergunto porque pode parecer muito, né? Todo mundo sabe o que é honestidade, mas quando nós falamos de valores, para cada um de nós, honestidade vai ser interpretado de uma forma. Para o brasileiro, honestidade é aquilo que ele estiver fazendo. E corrupção é o que o outro estiver fazendo, mesmo que seja a mesma coisa. Ele se considera honesto, mas ele passa um dinheirinho para o guarda, para o policial, para não dar uma multa. Então, é uma visão muito elástica da honestidade. E essa visão também varia conforme países. Então, é uma questão de percepção mesmo. Cada pessoa tem uma visão diferente do que seja essa honestidade. A minha visão ela é um pouco radical, aliás, em relação à maior parte das coisas. E isso me lembra a visão do meu pai. A minha família, a família da minha mãe, são os Álvares, que eram pessoas muito elegantes, muito finas, falavam baixinho, não tinha fofoca dentro da família. Muitas coisas da família eu só fui saber depois dos 60 anos de idade, porque ninguém comentava. E a família do meu pai era descendente de italianos, então já falavam alto, eram mais espontâneos. E imaginem, italianos de um lado com descendentes de portugueses do outro. E aí o meu pai dizia da família da minha mãe, dos Álvares, a família do meu pai eram os de Roses. Então, meu pai dizia: a família da sua mãe, os Álvares, tem uma honestidade que fede. E eu nunca mais esqueci essa frase, porque era honestidade definitiva, radical, irrestrita, não tem negociação. E para o italiano, para o descendente de italianos, era uma honestidade que fedia, que era uma honestidade excessiva. Não precisava ser tanto assim. Então, eu acho que eu herdei a visão da minha mãe. Olha, eu achei aqui do compromisso dos profissionais do The Rose Method, era isso que você estava falando. Professando em tudo a seriedade superlativa e uma obstinada honestidade.
É isso. Obstinado. Você sabe que um instrutor nosso lá de Florianópolis é o melhor exemplo. Ele viu notas de R$ 100 voando assim. Ele disse, não é possível, minha mentalização está acontecendo. As notas voando, notas de R$ 100. E ele recolheu as notas e viu que elas vinham de uma carteira que havia caído, cheia de dinheiro. E ele pegou a carteira, na carteira havia a identificação do dono, e ele foi lá devolver para o cara. Quando chegou lá, a pessoa disse, que bom que você encontrou. Eu passei de moto em frente à sua escola. Não percebi que a minha carteira caiu. Então, para mim, os documentos são tão importantes, cartões de crédito, carteira de motorista, identidade, isso é tão importante que fica com o dinheiro. Eu só quero os documentos. E o nosso instrutor disse, de jeito nenhum, não quero nada. Mas então deixa eu te dar uma gratificação. Eu disse, não quero nada. Para mim, a minha satisfação é poder te devolver esse seu dinheiro. Então, essa, para mim, esse é o ícone, o acontecimento ícone dessa obstinada honestidade. Esse nosso instrutor era funcionário público também. Naquela época, a gente admitia, ainda existe, só que hoje a gente não admite, mas ainda existe gente que tem outra profissão e, por ter outra profissão, por exemplo, não foi a minha aula de ontem. Mas, enfim, naquela época a gente aceitava. E era funcionário público. E, com essa atitude de honestidade obstinada que ele teve, dali a alguns meses, pouco tempo depois, ele foi chamado para trabalhar na Corregedoria do Estado. A Corregedoria inspeciona, fiscaliza justamente a desonestidade interna, a corrupção interna. Então, tem que ser pessoas muito honestas. E ele foi chamado para trabalhar lá ganhando 10 vezes mais do que ele ganhava no seu cargo anterior. E quando ele comentou, eu disse, você não percebeu a relação entre as duas coisas? Quando você devolveu aquele dinheiro, aquela pessoa, com toda certeza, tinha conexões, porque não é qualquer um que sai com uma carteira com um monte de dinheiro. Tinha suas conexões, era uma pessoa poderosa. Essa pessoa comentou com alguém e você foi indicado para trabalhar na corregedoria, ganhando essa fortuna, justamente por você ser uma pessoa absolutamente honesta. Então, para mim, esse fato é o que melhor ilustra o conceito da obstinada honestidade, da honestidade fundamentalista. Seria o que está ali no dicionário como honestidade, né? Probidade, honradez, decência, mas de forma fundamentalista. É isso? É abrangente. Porque não adianta você ser honesto num setor da sua vida e no outro não ser. Então, eu contei, eu usei o exemplo da pessoa que é um canalha na área profissional, mas em casa é um bom pai, bom marido e tal, tão querido. Agora, vamos ver o contrário, que também é outro exemplo possível. Ele, no trabalho, ele é honesto, é absolutamente honesto, mas mente para a esposa, né? Ele tem lá suas experiências extraconjugais e mente para a esposa. Então, é exatamente o contrário do exemplo anterior, mas que leva para o mesmo lado. A honestidade tem que ser honestidade em todos os aspectos. E é interessante porque as pessoas elas estão tão viciadas na desonestidade que elas, primeiro, não consideram como desonestidade. O argumento que usam é, mas todo mundo faz assim. E a segunda coisa é que as pessoas que optaram por relacionamento aberto continuam mentindo.
Então, é muito engraçado isso, porque quantas vezes eu tive que intermediar a conversa entre casais em que a menina dizia, mas eu não entendo por que ele mentiu, já que o casamento era aberto, ele podia fazer o que ele quisesse. Não tinha motivo para mentir, mas é que está institucionalizado, né? É uma forma também de nós abordarmos a questão da honestidade. É que, muitas vezes, as pessoas elas receberam uma educação, têm uma cultura da desonestidade. E isto varia muito conforme a cidade. Como eu trabalhei em muitas cidades do Brasil, eu percebi isso, mas assim, na pele. Como numa cidade as pessoas são muito desonestas, noutra cidade elas são muito honestas, e noutras elas são mais ou menos. E países também, porque nós somos, apesar de termos sido colonizados pelos portugueses, mas a cultura italiana é muito forte no Brasil. O brasileiro é um italiano dos trópicos. Nós somos muito... Essa desorganização italiana, esse jeito, é muito o nosso jeito, né? Se você puser no liquidificador um italiano e um português de bater bem batidinho, o resultado é brasileiro. O resultado sou eu, porque eu sou descendente de português com italiano, sou eu. Eu também. Então, a gente foi lá no liquidificador. O que é respeito para você? Respeito é alguma coisa que a gente sente, intui. Não vejo como... Porque eu não vejo o respeito como aquele respeito hierárquico. Eu não vejo dessa forma. Eu poderia contar uma outra historinha que foi a seguinte. A minha mãe me contava que o pai dela não dava bronca nos filhos, não dava bronca. Ele só olhava. E eu fiquei impressionado com aquilo. Como é possível que o pai consiga educar os filhos só olhando? Que poder que esse velhinho tinha! Então, a gente poderia considerar que o respeito é quando você não precisa dizer coisas. O respeito da espontaneidade com que as pessoas, quando entram na sala de aula, as pessoas se levantam. Mas são adultos, não são crianças numa escolinha, não precisavam se levantar. Mas eles se levantam espontaneamente. Eu não me lembro quando isso começou, provavelmente começou com uma pessoa que teve aquele impulso e as outras acharam bonito, sei lá, e começaram a fazer também e pegou. Então, é uma atitude de respeito, não é de medo. Não tem nenhum envolvimento ali do dono da empresa ou do presidente, até porque quando um presidente de uma empresa entra na sala de reuniões, ninguém se levanta. Então, ali não existe respeito, existe medo. Medo de ser demitido, né? Medo de ser postergado numa promoção, mas respeito mesmo é raro. É raro, porque, em geral, as pessoas confundem respeito com medo e impõem medo aos seus comandados. Mas, quando viram as costas, todo mundo faz o que quer. Se houvesse respeito pela frente ou por trás, das pessoas fariam aquilo que foi proposto, né? Aquilo que o líder, o seu chefe, patrão, enfim. Eu observei isso na nossa cachorra, né? na Frida. Eu assisti a um documentário que mostrava que os cães, eles, enquanto você está olhando, eles obedecem. Mas, se você sai, eles aprontam. Então, mostraram uma cena em que colocavam a comidinha no chão e diziam para o cão: fica, não pega. E ficava olhando para o cão.
E aí viravam de costas, o cão ia lá e pegava. Ou seja, não era bem respeito aquilo. E eu fiquei muito curioso e fiz isso com a Frida. Coloquei lá uma coisinha que ela gostava muito de comer, mandei sentar, fica, botei a comidinha ali no chão, aquela, não me lembro se foi um biscoito que foi. Fiquei olhando para ela. Aí eu virei de costas. Fiquei um tempo de costas. E aí voltei ali de novo, ela estava sentadinha, não pegou a comida. Então, eu fiquei muito orgulhoso, né? Porque ela não tem medo de mim, ela tem respeito. E Será aí, que o claro, respeito... Pode falar. aí ela ganhou a recompensa, ganhou aquela que estava no chão e mais uma. Valeu a pena. Será que tem a ver também com inspiração, então? Com Inspiração? inspiração? Não sei. E carinho? Carinho é a base de tudo. A Frida, por exemplo, recebe uma educação militar, uma disciplina absoluta. Mas ela recebe tanto carinho, que equilibra, e ela não é uma cachorra neurótica. Ela não tem medo de mim, né? A disciplina dela foi colocada, não foi imposta, foi colocada com carinho. Por exemplo, tudo que ela aprendeu que devia fazer foi na brincadeira. Brincando com ela, ela foi aprendendo. Então, ela não late, mas ela não foi proibida de latir, ela não reprime o latido. Ela só late em situações de necessidade. E aí ninguém reclama, ninguém diz para ela não latir. Mas, no dia a dia, praticamente nunca late. E como foi isso? Eu nunca disse a ela para não latir. Ela simplesmente percebeu que ela ganhava mais carinho se ela não latisse. Então, o carinho, eu sinto que ele é fundamental no aprendizado. As coisas que nós aprendemos pela nossa vida afora, sob coerção, punição ou ameaça de punição, nós não incorporamos definitivamente ao nosso patrimônio comportamental. Se você, na infância, por exemplo, você apanhava, recebia gritos, castigos para fazer uma determinada coisa, para ter um comportamento, com a idade, com o passar dos anos, você vai perdendo aquilo. Qualquer coisa que é imposta com punição, com repressão, depois você vai perdendo, aquilo vai se atenuando, e um dia a pessoa faz de novo. Pode ser o filho, o cão, o adulto, o namorado, faz de novo, o empregado. Mas se aquilo ali foi colocado com carinho, penetra na sua alma, passa a ser patrimônio definitivo comportamental seu. Então, o carinho eu vejo como um recurso que nós devemos utilizar para tudo na nossa vida e o tempo todo, o tempo todo. Você se lembra daquele caso do porteiro do prédio ali em frente à nossa antiga sede da Jaú, o Roberto, um caso que eu já contei várias vezes, porque esse exemplo me tocou muito. A Fernanda estava comigo na ocasião e o Roberto chegou, o porteiro, né? Porteiro do prédio. Ele era época do Natal. E aí ele chegou para mim e disse, ele chamava de mestre, né? Porque ele via os instrutores chamando, e ele disse, mestre, posso te dar um abraço? E eu disse, claro, vai ter um abraço no cara. Aí ele disse, o senhor é para mim como um pai.
E ele disse, mas, ô, Roberto, eu nunca fiz nada. Realmente nunca tinha feito nada, absolutamente nada por ele. E ele disse, o senhor é o único que, quando entra ou sai, o senhor olha para mim e me vê, e sorri para mim e me cumprimenta. Você imagina, isso é carinho. É carinho de um homem por outro homem, de um ser humano por outro ser humano. E o carinho, para mim, ele é aplicável sem cessar, sem interrupção, sem solução de continuidade na nossa vida com qualquer pessoa, com animais, com seres humanos, com parentes, com comandados, com todo mundo. E com comandantes. Eu, em algumas solenidades, fui agraciado por altas autoridades. E a minha relação com essas pessoas não era daquela intimidação que normalmente as pessoas sentem, a minha relação era de carinho. E quando você vê os vídeos, esses vídeos os links dos vídeos estão publicados em vários livros meus, vídeos de outorgas. E quando você olha, você pode observar na minha fisionomia que eu estou sentindo muito carinho por aquela pessoa que está me outorgando, que está me agraciando. É carinho. Então, carinho é para os dois lados, é para cima e para baixo. Você tanto pode sentir carinho pelo patrão, pelo comandante, pelo seu líder, pelo seu chefe, como você pode sentir, e pode e deve, sentir carinho pelo seu comandado, pelo office boy, pelo faxineiro da empresa, por todo mundo. Né? Não tem limite, carinho não tem limite, não tem nem regras, você tem que sentir carinho, ponto. Agora, não pode ser imposto. Não é uma coisa que você diga, bom, agora que eu entrei para o método, agora eu tenho que sentir carinho, que droga, vou ter que sentir carinho por esse cara aí, que eu não sei quem é. Não, aí não funciona. Funciona quando o carinho é uma coisa que vem de dentro, como naquele assalto que eu sofri. Lembra do assalto? Um dia eu estava com a Fernanda de carro, ali na Rebouças, esquina da Alameda Jaú, estava chegando. E ali tem um semáforo. Estávamos parados no semáforo, chegou um cara com uma pistola e pediu o meu relógio. Eu entreguei o relógio para ele e ele ficou satisfeito, foi saindo. Aí eu abri a porta do carro e disse, vem cá, vem cá, vem cá. E a Fernanda disse, o que você está fazendo? Você está chamando o assaltante? Eu disse, vem cá, eu tenho um dinheirinho aqui. Botei a mão no bolso e entreguei dinheiro para o cara. Quando nós seguimos em frente, a Fernanda disse, mas por que você fez isso? Eu disse, Fernanda, você arriscaria a vida por um relógio? Você pode imaginar a vida desse cara? Ainda que ele seja assaltante contumaz, ainda que ele seja criminoso de carreira, imagina a vida que esse cara leva. O risco de morrer a cada momento de trabalho dele, né, que é a profissão dele, assaltar. O risco de vida que ele corre o tempo todo. Mais cedo ou mais tarde, esse cara vai tomar um tiro de alguém no meio de um assalto, ou ele vai ser preso e vai viver naquele inferno que é o cárcere. E mais, nós não conseguimos imaginar se ele não está realmente precisando, se ele não está com uma criança morrendo de fome em casa. Nós não imaginamos isso. Normalmente as pessoas sentem ódio do assaltante, mas nós nunca pensamos, nós nunca sentimos carinho pelo assaltante. Quer dizer, o cara é um ser humano como eu, ele faz isto, e a culpa, literalmente, não é dele. Não existiria assaltante se a sociedade fosse uma sociedade perfeita. Claro que não é. Não existe sociedade perfeita. Mas há sociedades que estão chegando muito mais perto da perfeição. Então, nos países escandinavos, existe criminoso, existem criminosos, claro que existem, mas nem se compara. Se você for comparar a criminalidade, a segurança num país escandinavo e num país latino-americano, realmente é uma desproporção, de forma que
a estrutura social, os governos e a própria inteligência coletiva do povo vai evoluindo e vai um dia chegar num momento em que realmente possa não haver criminalidade. Tá, mas e aqueles que são geneticamente criminosos? O cara é geneticamente um psicopata. Tal sociedade vai detectar, porque nós já conseguimos, cientificamente é possível detectar isso bem cedo. O que não existe é uma coisa chamada vontade política e a outra coisa é dinheiro para aplicar a tecnologia disponível hoje para evitar que aquela pessoa geneticamente programada para uma agressão ou para o crime, que essa pessoa possa ser cuidada, tratada desde cedo e o crime não ocorra. O restante é atribuído à sociedade, atribuído à cultura, o meio em que a pessoa cresceu e foi educada. Pode ter um ou outro componente genético, mas, no grosso, nós podemos detectar, obviamente, com muita facilidade, que eles são produto do meio. Eles nasceram no meio que não lhes proporcionou educação, saúde, convivência com pessoas, bons exemplos. Uma das conclusões mais ou menos recentes, deve ter uns 40 anos, foi a de que os filhos que crescem sem a presença dos pais tendem à criminalidade. Então, isto, se nós conseguíssemos minimizar, através de um processo social parecido com aquele explicado no livro, meu livro, Eu Me Lembro, em que o pai ele não estivesse afastado, que ele continuasse presente. O casamento, como tal, poderia ser sublimado, não é mais um casal, eles não têm mais aquele amor de marido e mulher, mas eles continuam com respeito, honestidade, carinho. E para encerrar, qual é a abrangência disso? Quando você pensou ali em ter um mundo diferente, depois todas essas proporções de tudo que nós falamos, era algo pessoal, que você pensava, isso faz bem para mim, é algo de um grupo, então para esse grupo seleto, ou você entende que isso de alguma forma impacta o mundo também? Impacta o mundo inevitavelmente, porque cada coisa que você faz tem uma reverberação em todos aqueles que estão à sua volta. Então, se hoje nós somos tantas dezenas de milhares de participantes formais e milhões de participantes informais, que são aqueles que não se tornam nossos alunos, mas que leem nossos livros, assistem aos vídeos. Então, é muita gente que está contagiada com esse ideal comportamental. Então, nós, sem dúvida alguma, nós estamos tendo já uma influência muito grande no mundo. Mas eu penso que isto será sempre de um grupo. Vamos supor que nós tenhamos hoje 10 milhões de pessoas que estejam mais ou menos comprometidas, engajadas com esse tipo de comportamento. Mas o que são 10 milhões em mais de 7 bilhões de seres humanos sobre a Terra? É uma gota d'água no oceano. Então, nós estamos, sim, já influenciando o mundo, mas sempre será praticamente de um grupo, de uma comunidade. Nós não podemos ter a esperança, pelo menos não para já, que esse já ponha milênios nisso aí, né? Mas não podemos ter a esperança de que a humanidade inteira adote. Eu imagino que, num futuro distante, a humanidade não vai ter mais religião. Vai ser um pouco como dizia o John Lennon na letra do Imagine. Não vamos ter fronteiras and no religion too.
eu imagino que no futuro vai ser assim, mas é um futuro distante. Até lá, muitas águas vão rolar e o nosso ideal comportamental provavelmente ainda vai crescer bastante, vai se estabilizar e vai se tornar uma coisa meio de bolha, assim, uma coisa de um grupo, de um gueto cultural em que nós vamos servir de exemplo, as pessoas todas vão dizer que lindo, mas é impraticável, na minha vida não dá. E vai ser assim. Eu imagino que o futuro nos reserve isto.